Olá, meus alunos da Escola Nova Areal. Eu sou a professora Aline, de Ciências, e vamos iniciar nosso estudo. Primeiramente, peço a vocês que peguem o cronograma de vocês, que foi entregue no dia da entrega dos livros. Nesse cronograma tem as datas previstas das aulas de ciência. Vejam que ele está um pouco atrasado. Era para ter iniciado dia 19, com a primeira aula de ciências. Então, a gente vai correr contra o tempo para atualizar esse cronograma. Então, aula do dia 19, olhem aí no seu cronograma, para vocês marcarem aí no seu cronograma. Ciências, né? E tem aí, primeiro passo, leia os trechos do texto, níveis de organização do corpo humano, em seguida, célula, unidade que acompanha a diversidade. Esse conteúdo está na página 58 e 59. Então, pegue o seu livrinho de ciências e procure a página 58 e 59, que esse será o tema da nossa aula de hoje. Níveis de organização do corpo humano. A página é essa daí, ó. 58 e 59. Vejam que no início tem aqui um texto em destaque. Negativa familiar para transplante de órgãos ainda é grande. Esse texto vocês vão ler para responder a primeira questão da atividade, já adiantando que no final da aula vai ter as atividades. Então, esse texto é um texto bem curto, pequeno, fica como atividade para vocês lerem no final da aula, né? Depois de você assistir a videoaula, vocês vão ler esse texto para responder a primeira questão. As outras 4 questões, já adiantando que são 5, vocês vão responder de acordo com o que eu vou ensinando aqui na aula, de acordo com o que eu for explicando aqui na aula, certo? Então, vamos lá. Bom, então o corpo dos seres vivos apresenta uma complexa organização que vai desde a menor estrutura viva até uns complexos sistemas interligados. Então, vamos juntos compreender melhor como os níveis de organização do nosso corpo. Inicia por quem? Pela célula. A célula do nosso corpo humano é a menor unidade estrutural. Então, o corpo humano ele é formado por várias células e essas células desempenham as mais variadas funções. Cada célula tem uma função específica dentro do corpo humano. Agora, chega um momento que não é somente uma célula, é um grupo de células, um conjunto de células. E essas células se reúnem formando tecidos. Então, veja, fazendo uma comparação com um time de futebol, um único jogador de futebol, como se fosse uma célula. Quando junta vários jogadores, forma um time de futebol. Então, quando junta várias células que desempenham a mesma função, forma os tecidos. Nessa imagem que vocês estão vendo, tem vários tipos de célula em diferentes partes do nosso corpo. Por exemplo, tem as células do sangue, tem as células aí da superfície da pele, tem as células ósseas, as células epiteliais, as células musculares cardíacas, as células musculares esqueléticas, as células musculares do músculo liso. Aqui, as células do tipo neurônio, que fica no nosso cérebro. Então, essas são diferentes células em diferentes partes do nosso corpo, que desempenham diferentes funções. Quando forma um tecido, vários tecidos com a mesma função vai formar um órgão. Vários órgãos diferentes funcionando vai formar um sistema, que é o que a gente vai ver agora. Então, o corpo humano ele é formado por células, tecidos, órgãos e sistema, nessa sequência. Veja que nessa imagem a gente inicia com a célula pequenininha. Vários grupos de célula formam um tecido. Vários tecidos empenhando a mesma função formam um órgão. Esse órgão, junto com outros órgãos diferentes, forma um sistema de órgãos, ou seja, forma um sistema. Veja que o que foi representado na imagem é um sistema, aqui é um estômago, órgão, e o outro é um sistema
digestório humano, né, que aí está incluído o fígado, o intestino delgado, o liso, o estômago, o pâncreas. Então são vários órgãos juntos formando um sistema. Então o corpo humano ele é dividido em vários níveis de organização, iniciando por quem? Pela menor unidade estrutural do nosso corpo. Não somente o nosso corpo, também é a menor unidade estrutural de todos os seres vivos. Então todos os seres vivos são formados por célula. Então, no nosso corpo, a menor unidade estrutural são as células. O conjuntinho de células vai formar os tecidos. Um conjunto de tecidos organizado, desempenhando uma função, vai originar um órgão. E vários órgãos juntos compõem um sistema. Então, decorem isso, que será uma das questões da atividade. Essa organização entre células, tecidos, órgãos e sistemas. Então, da menor para a mais complexa. A menor, mais simples, a célula, depois vai formando o tecido, depois forma um órgão e um sistema. As células semelhantes se organizam em grupo, desempenham funções determinadas, constituindo um tecido. Um exemplo de tecido é o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo tem várias células dentro, desempenhando a função de quê? De transporte de oxigênio. O tecido epitelial, que é o tecido que constitui a pele. O tecido muscular, que é o que constitui os nossos músculos. O tecido ósseo, que forma os nossos ossos. O tecido adiposo, que é o que forma a gordura do nosso corpo. O sanguíneo, que eu já falei. O tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Então, todos eles são extremamente importantes para o nosso corpo. Eles se juntam para organizar o nosso corpo para que ele funcione bem. Cada tecido aí tem uma função específica dentro do nosso corpo. Então, como eu já falei, o tecido sanguíneo, por exemplo, é o sangue, né, que atua no transporte dos gases e nutrientes do corpo e é formado por células de diferentes tipos em função, chamados de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. As plaquetas são importantes na coagulação do sangue. Você se cortou, teve um ferimento, as plaquetas vão ajudar a coagular aquele sangue, ou seja, vão ajudar a estancar aquele sangue. Dois ou mais tecidos, eles se agrupam formando os órgãos. Um exemplo é o coração. O corpo humano tem vários tipos de órgão. A pele é o maior órgão humano. Depois, vamos dar exemplo, o cérebro, o coração, pulmões, estômago, o fígado, o intestino, rins, bexiga, ossos. Veja que aqui são os ossos, não é o tecido ósseo. O tecido ósseo se junta e forma o osso. Então, como eu falei antes, célula se junta, forma tecido, tecido se junta, forma órgão. Então, o osso é um órgão, o osso em si. O tecido que reveste esse osso, que compõe esse osso, é o tecido ósseo. Cada órgão tem uma função específica. O coração, por exemplo, bombeia o sangue para todo o corpo. Então, coração, função do coração, bombear o sangue para todo o corpo. Bom, então já que eu já conheci os órgãos, que é um conjunto de tecidos, agora esses órgãos também vão se organizar num sistema maior, chamado sistema. O agrupamento de órgãos que são responsáveis por desempenhar uma função determinada dentro do nosso corpo recebe o nome de sistema. Então, sistema é um conjunto de órgãos que desempenha uma função determinada. Dentro do nosso corpo tem vários sistemas. Cada osso, por exemplo, é um órgão. Isso eu já tinha falado anteriormente. Os diferentes ossos do nosso corpo humano trabalham juntos. Então, o órgão, que é o osso, se junta para formar quem? O sistema esquelético. Ah, professora, só tem esse sistema? Não. Outro exemplo, o sistema pulmonar, né? O sistema cardiorrespiratório envolve o coração, envolve o pulmão, envolve a traqueia. Então, tem vários sistemas dentro do nosso corpo. A célula é a unidade básica que compõe todos os seres vivos. Lembra lá do início que eu falei? Então, todos os seres vivos. Quem é ser vivo? As plantas, os animais, nós, os seres humanos. Então, todos os seres vivos são constituídos por células.
Quem descobriu isso? Da onde surgiu isso? Esse cara aí, Robert Hooke. Ele era um cientista, em 1665, há bastante tempo. Então foi ele que, utilizando o microscópio que ele mesmo construiu, analisou a cortiça, que é um material, uma capa de árvores, e ele olhou essa cortiça e viu que tinha pequenos espaçozinhos, que é essa imagem C aí, pretinha com branca, esses pequenos espaçozinhos aí. Então, esses minúsculos buracos vazios, ele determinou de células, chamou de células. Então, ele analisou que todos os seres vivos eram constituídos por pequenos espaços, chamados de célula, que depois ele chamou de células, ou seja, todos os seres vivos eram compostos de células. E essa descoberta deu origem ao que nós conhecemos hoje de teoria celular, que é que todos os seres vivos são compostos por células. Então, a unidade que compõe a diversidade, o que vocês precisam aprender é isso, que houve um cientista, e não somente ele, outros, mas o mais relevante foi ele, descobriu, né, através da análise por microscópio, um microscópio bem rudimentar, e na imagem B, que dá para vocês visualizarem, bem rudimentar, que ele mesmo fabricou, e aí ele descobriu, né, nesse material chamado cortiça, esses pequenos espaços, que daí, com mais pesquisas, chegou, né, a teoria celular, que até hoje é a teoria que a gente conhece, que todos os seres vivos são compostos por célula, porque a célula é a unidade básica que constitui, né, todos os seres vivos. Então, essa atividade aí é na página 72. Nós estamos na página 59. Mas tudo que já foi dito aqui, por tudo que eu já falei, é possível vocês, e pela leitura no livro, que vocês respondam essa atividade aí. A questão 1, 2, 3, 4 e 5. E no próximo vídeo eu vou trazer a correção dessa atividade. Tentem fazer, se esforcem para fazer, volte no vídeo e aí vou gravar um novo vídeo com a correção da atividade, tá bom?